Franklin Pereira, que começou em 1970 a trabalhar como autodidata. Anos depois, através de contactos com artesãos, desenvolveu técnicas e começou a escrever e publicar sobre esta temática. As viagens pela Península, pela restante Europa, Índia, Estados Unidos, Marrocos, Síria, Lituânia e Estónia proporcionaram-lhe um conhecimento do longo historial dos artefactos e métodos decorativos, tanto tradicionais como de vanguarda. Franklin Pereira foi bolseiro da Fundação Gulbenkian entre 1997 e 98 e é investigador do Artis da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Publica com frequência em revistas de História da Arte e Especialidade em Portugal, mas também no estrangeiro, nomeadamente nos Estados Unidos e na Nova Zelândia. Tem vários livros editados sobre a arte do couro em Portugal. E é com todo o gosto que desta vez eu sozinho, porque o meu colega Miguel Martins não pode estar presente, e é, portanto, com todo o gosto que lhe passo a palavra para esta apresentação sobre os ofícios do couro na Lisboa medieval. Muito obrigado, Franklin. Ora, boa tarde, bem-vindos a esta sessão. Vamos ver uma série de slides e palavras e documentos sobre esta temática, antes de Portugal ser Portugal, e vou começar os diapositivos. Ora, bom. Quando comecei a investigar mais aprofundadamente nos anos 80, encontrei os pequenos livros na altura de António Borges Coelho sobre a herança muçulmana, Portugal no Espanha Árabe, e encontrei este parágrafo, e então parecia-me que poderia, de algum modo, encontrar restos ou continuidades com o que se passava no Andaluz. Depois, mais tarde, este pequeno e inicial regimento daqueles que trabalhavam o couro para o sapato, para socos, para odres e vários tipos de calçado, dá uma série de pistas. O mais importante é a presença de artífices cristãos, mouros e judeus a trabalharem a pele, que é relativamente ao costume, e também aqueles que fazem sapatos. Neste caso, abriu obrigações para que o uso do couro de carneiro negro, neste caso tingido de negro, fosse utilizado em sapatos apenas por mouros e judeus. Mais tarde, praticamente um século depois, há uma retificação do João III, em que retifica o documento, mas pede para que aquilo que fala dos judeus e mouros deixe de não haver. Portanto, deixam de existir formalmente judeus e mouros. Não é assim tão fácil, porque os métodos decorativos continuaram durante muito mais tempo. Bom, uma das plantas necessárias para o cortume é o sumagre e a casca de algumas árvores. O carvalho, em princípio, é mais acessível. Isso implicava uma série de comércio e maneiras de cobrar a entrada e a saída de material para os cortumes. É a etnografia de algumas pistas, neste caso em Marrocos. Portanto, a carga era o burrinho que levava o sumagre às costas, presume-se já seco. Em Portugal e em Espanha temos dois pequenos exemplos. Em Ceia também se carregava o sumagre nas costas dos burros, em Vila Verde, até aparecer as bicicletas e depois os carros de caixa fechada. Não só para as peles, mas também para o sumagre, e em Espanha. Havia uma série de posturas de Lisboa de 1500 que obrigava, como é normal, o cheiro terrível dos cortumes a estarem localizados fora da cidade e também aos locais onde se venderia os couros. Bom, isso são pequenas, mais uma vez, etnografia dá-nos pistas. A etnografia atual, uma mais recente do Alentejo, idem. Temos aqui um curtidor a demonstrar como é que o pai dele curtia em pequenas pias. Viagens pelo mundo dão outras informações. As pias poderiam ser de madeira. Vemos aqui as de molha do sumagre, com as peles, neste caso de búfalo, e a presença de mulheres que também aparecerá em Portugal. Bom, os tanques também poderiam ser cavados no chão. E o interessante destas imagens é que
mostra-nos como é que seria na Lisboa de 1500, quando 60 mulheres não faziam outra coisa senão cozer peles para encher o sobaco. Ora, entende-se que as peles eram cozidas ao longo do ventre e forçosamente colocados ao alto para que o líquido curtidor estivesse no interior. Escorriam para tanques, era preciso revezar a posição de tempos a tempos, isto demorava uns meses. Claro que o tempo de verão era o mais conveniente. Isto é verdadeiramente um aspecto do curtume em saco que havia na Ibéria medieval, em Espanha incluída, e também nos países do mundo, e que exige muito trabalho, muita presença de água e muita mão de obra. E verdadeiramente, a nível de cheiros e dejetos, é horroroso. Apesar de serem dejetos orgânicos. Bom, então temos aqui uma postura camarada lisboeta, obrigar que haja um banho específico para os cordovões e bezerros. Os cordovões são peles de cabra e de bode, e havia aqui uma tentativa de falsificar com outras peles. E depois também o curtidor também tinha que saber fazer, tingir as peles, moradas, douradas, amarelas, baias e brancas e vermelhas. Bom, a chegada do tabaco fazia-se por terra ou por água e, como é normal, vinham em bestas e eram taxadas à entrada. E também os couros que saíam ou entravam eram considerados arrobas, e o que significa que havia alguém que as carregava, seja com o burro, seja em molhos. Bom, e temos aqui os animais que, além da alimentação, tudo era consumido, os ossos inclusive, e os chifres também, para outras indústrias, e as referências medievais falam com frequência cordovão, coirama de corva, cordovan, couros de corva. Tudo isto é matéria de cortina e não tem nada a ver com a parte artística, que é o que nos interessa mais. Aplicação também para peles de agasalho, de animais que agora estão praticamente extintos. E o material que o Farol Manuelino nos refere: socos, brusaguinhos, que é o tipo de calçado suave, celas, alforjes, cintos, tudo que nós conhecemos como um outro utilitário de couro. Barris de couro, que são odres, e claro, a equitação é fundamental para aqueles tempos, celas, arreios, etc. E também para cobrir arcas, já que o guardar fazia-se geralmente em arcas, e também o transportar entre palácios. E algumas imagens do Islão do Médio Oriente permitem-nos ver como é que se utilizavam as aljavas e os sacos de arco. A aljava era colocada à direita e o saco de arco à esquerda do cavaleiro. Bom, um documento muito interessante, em 1552, fala da vinda das munições metálicas para as caixas que vão ser encouradas em Lisboa, como é que elas chegavam a Lisboa. Também Leiria, Óbidos e Cadaval forneciam caixas, e eram os correieiros, os boetas, que tratavam do doutoramento. Temos aqui uma caixa, um baú do Museu da Arte Antiga. A pele, diria que é cordovão, e tudo lavrado com faca de incisão. E uma punção decorativa que faz o ponteado das incisões. Várias arcas medievais e baús pequeninos têm proporcionado uma série de elementos do gótico. Portanto, o couro estava sempre de acordo com a estética dominante. Fazia parte da história da arte, forçosamente. A coleção privada de Lisboa tem um pequeno livro que servia para guardar um livro, pequena caixa para guardar um livro, portanto, muito precioso. E, claro, os pequenos artefactos que não ficam registados nos ofícios. Neste caso, o falcoeiro tinha como obrigação de fazer os artefactos para a ave e também para a sua própria proteção, neste caso a luva. Os pastores, idem. Havia os safoeiros, em Évora, pelo menos, que tratavam de decorar os safões. De novo, há uma série de elementos que nos permitem recambiar a estética para a parte berber e muçulmana campesina. A fotografia da esquerda é do princípio do século XX, portanto, de uma época perfeitamente incólume a influências exteriores das montanhas da Dracena. Portanto, é algo, digamos, puro,
a nível da sua estética. Elementos sempre da natureza e mesmo a árvore da vida representada na abertura do couro fino e a colocação de couro de gato ou cão como couro branco. E a costura, que é muito demorada. Depois temos aqui porque é que serviam os odres. Odres é o contentor. O animal não era aberto, era retirado como se fosse uma t-shirt. E havia a expressão chover a odres. E servia também para guardar mel e azeite, e odres também para vinho. O odre podia ser cortado e transformava-se em borracha, um odre entre 1 e 3 litros, e daí o termo borrachão e borracheira, aquele que abusa do vinho da borracha. E claro, quando chegaram ao Brasil, os descobridores encontraram a árvore da borracha e o toque da sua resina era semelhante ao toque do odre, daí ter denominado árvore da borracha. Temos aqui a costura, o pelo é para dentro, o pelo é aparado e colocado pez líquida para impermeabilizar o interior. Daí ser uma borracha pesada. Bom, uma das aplicações do couro ornamentado era em calçado elevado, solo de cortiça, portanto, tudo que vemos aqui de elevado é cortiça interior, forrado, neste caso em Guadameci, em Portugal também, e os chapinhos, que é o nome deste calçado, eram fabricados por chapineiros, e temos aqui um pequeníssimo extrato do famoso Regimento dos Sapateiros de 1572, que nos refere o tamanho da cortiça e o feitio português de outras peças. E havia também um tipo de sola à morisca. Portanto, havia ainda métodos herdados da presença muçulmana na península. Com frequência encontramos referência aos sapatos dourados, com ouro sem ouro, pragmáticas que limitou o uso do sapato dourado e a presença de chapinhos dourados nos enxovais das princesas, futuras rainhas. Uma das aplicações mais correntes era o encoramento, estofar cadeiras, neste caso um modelo muito simpático, porque é confortável, isto cadeira em X arredondado. Em Portugal não me parece isso dúvida alguma, mas temos várias pinturas e escultura que nos mostra a cadeira encourada, e neste caso uma das peças disso em Espanha foram adaptadas pela Granada Islâmica para centros da corte, com gravações com a brazonaria dos nazários. Bom, aqui um dos exemplos que mostra a cadeira em X, que é muito mais confortável do que todas as outras cadeiras que vieram a seguir. Então sabemos que havia cadeiras quebradiças ou inteiras, significa cadeiras dobradiças, e que havia uns tamanhos estabelecidos pela Câmara de Lisboa, e havia, portanto, umas obrigações reconhecidas para o fabrico de cadeiras. Não era ao bel prazer do cadeireiro. Aparece depois, mais tarde, a cadeira de espaldas, que como esta imagem, que é de Museu da Arte Antiga, que a referência do ofício do carpinteiro remete-nos para a parte medieval, como era antigamente, aparece com frequência nos regimentos de 1500. Portanto, havia modelos que foram repescados e tornados atualizados, e todos eles marcados com a marca da cidade. Eu já teria visto umas 500 cadeiras de couro e nunca encontrei nenhuma marca de espécie alguma, nem do correeiro, nem da cidade que os produziu. Em princípio, as cadeiras da corte seriam fabricadas em Lisboa, assim como a sua gravação. A ferramenta inicial era uma goiva em V cortante, retira um fiozinho da derme do couro bovino grosso, aquilo que nós agora chamamos sola acelerada, algo intermédio entre a sola e o couro mais maleável, usado em celaria. E temos o espaldar desta cadeira. Estamos no Renascimento e os motivos não são renascentistas. Tudo nos remete para algo muito antigo, e aos poucos fui descobrindo, graças à arqueologia medieval ibérica, que tudo isto é herança homíada recriada nos séculos e tornada oficial em Portugal apenas. Em Espanha não há esta tradição, que durou até início do século XVII.
vemos entrançados a partir de uma espiral floral, o centro com um círculo floral também e 4 motivos que nós de imediato achamos que são flores de lis estilizadas, mas isto é a palmeta estilizada de herança muçulmana. Peça mais pura, perfeitamente omíada, e a escultura de um registro de preto alvo de Menibazara, que está Califórnia, perto de Córdoba, que me fez abrir a primeira porta para entender como é que a herança omíada ficou na Península Ibérica e foi tornada oficial na classe nobre portuguesa. Seguindo, mais peças que nos remetem para a herança islâmica e continuidades muito mais tarde nos estofos. Isto significa que havia uma linhagem ornamental que ficou no ocidente da península, que nós herdamos, e foi tornada viva nos estofos de 1500 a 1600. Mais cadeiras em Lisboa, uma peça com entrançados, e aqui ao lado uma fotografia da goiva afiada em V e da faca de incisão que está à esquerda. Esta faca foi me dada pela minha professora do Gomes em Córdoba. Ela também trabalhava com couro inciso em cabedal fino. E agora algumas referências da arqueologia que nos mostram tanto a palmeta estilizada como os pequenos triângulos que aparecem nas bordas à esquerda e à direita destas cadeiras. Portanto, aqui são curvas cinceladas, um triângulo escalonado, e aqui temos as ameias herdadas pelo Império Muçulmano em expansão e que vêm da arte sassânida. Bom, outros elementos dizem respeito ao acanto, e aparecem aqui estas grandes meias-luas, que fazendo uma viagem ao passado, vemos que é a estilização do acanto, que começou no Califato de Córdoba, no Emirato e depois o Califato de Córdoba, terminou em Granada com a queda em 1492, mas continuou no Portugal medieval e já renascentista. Temos aqui desenhos da arte andaluzia e depois todos os acantos estilizados nas cadeiras portuguesas que eu fui encontrando. Uma série de dados que estas cadeiras nos permitem, tanto a continuidade da arte, a recriação, a passagem destes elementos para as cadeiras encouradas quando se tornaram mais frequentes na corte e no género masculino, e o que ficou cá até o século XVII. Bom, isto será uma leitura simples da evolução da cadeira portuguesa. É simples e é simplória também. É os couros que nos dão mais dados, porque há aqui misturas, e há várias linhagens, vários estilos, entre aspas, apesar do dominante ser inicialmente mudéjar, depois renascimento, barroco e por aí fora, até o rococó da época da Dona Maria, mas há aqui várias vertentes que são interessantes de considerar. Portanto, além daquelas mais ligadas a Lisboa, há outras que aparecem noutras cidades. Bom, passamos agora às celas, que é a aplicação do couro mais necessária, já que andar a cavalo e utilizar o equino como construção, como modo de locomoção e transporte, era praticamente obrigatório. Vemos aqui a parte cristã. Reparem-se que os cavaleiros vão ocupar perna esticada, levam lanças compridas e lanças, escudos compridos, em meia gota invertida. E depois temos as famosas cantigas de Santa Maria, que nos mostram o encontro de exércitos na Península Ibérica, em que os muçulmanos têm também escudos ovalados, além daqueles mais retos. Ora, e depois temos uma série de elementos desta pintura descoberta há poucos anos, Chaves del Rei, que não mostram os arreios com ponteados. O caso mais saliente é este cavaleiro, considerado como o escravo de Dom João III, em que os arreios, a decoração dos arreios nos remete para a arte camponesa do sul ibérico, neste caso os safões. Portanto, todo este ponteado dos arreios é a aplicação deste método, que se chama calado. Portanto, o couro fino de bezerro de cabra é recortado e o recortado é preenchido por trás com couro branco de cão ou gato.
e costurado em pontinhos. Então, uma técnica rudimentar, camponesa, com muita paciência. Paciência que não faltava aos pastores. Depois temos os dois tipos de cela considerados na documentação de Lisboeta de 1500. A cela gineta estradiota, a cela gineta ligada à monta à gineta, e a cela estradiota ligada à monta do norte peninsular, com pernas esticadas, controle do cavalo com os reios apenas, e a monta à gineta com as pernas dobradas, permitindo tirar a mão das rédeas e disparar as setas de frente ou de trás ou de lado. Bom, temos aqui as celas portuguesas, de novo o triângulo escalonado e as duas referências às celas na documentação andaluzi, califal. Portanto, tinham marcas califais, quase garantido que seria este triângulo escalonado, já que quando o cavalente monta, permite deixar a descoberto a face de trás da frente dos arções, e é aí que integrariam as marcas do califato. Bom, o que ficou da montagineta está aqui no torneio do cavalo, apesar do Papa considerar que deviam ser proibidas porque não eram dignas dos cristãos, mas deixou ficar as corridas de touros para não se perder esta arte da gineta. Portanto, tudo o que o cavaleiro faz frente ao touro é a arte da gineta, trazida pelos exércitos berberes e absorvida pelos exércitos califais a partir do século X e ficou aqui na Península Ibérica, em Portugal. E aqui temos as imagens das adargas, que eram uma das peças construídas pelos adargueiros, incluídos nos correieiros quinhentistas. Documentação de 1600 e pico, em que fala da qualidade das adargas, umas feitas a primor, entende-se condecoradas, e as outras de obra ordinária, que seria só apenas no escudo redondo. Tudo isto é couro, não tem enchimento nenhum de madeira, nem de palha. O couro de bovino, de anta e de vaca permite não ser traspassado pelas setas e pelas flechas. E era levado no punho e seguro pelo antebraço. Temos aqui várias ilustrações portuguesas com as adargas, tanto em mértola como painéis esculpidos, pintura 1500, mostram-nos as adargas. E o que é que havia em Lisboa nessa altura? Bom, muito bem, 4 tendas a fazer adargas, 2 pessoas, 8 pessoas a trabalhar adargas. E o que é que era obrigatório quando o adargueiro queria ser mestre do seu ofício? Utilizava o couro bovino e de anta e tinha que cobri-la finalmente com o cordovão e colocar a marca da cidade. Entende, já sabemos, seria a pequena caravela com os corvos nos extremos. Bom, um dos ofícios interessantes e completamente eliminados nos séculos eram aqueles que lavram um fio, estavam incluídos nos correieiros, tanto em Portugal como em Espanha. Este ofício bordaria cintos e bolsas, pelo menos, e eventualmente também bordaria estofos, mas aí a leitura da documentação espanhola é um bocadinho dúbia. De qualquer modo, utilizaria o fio dourado ou prateado para bordar couro e daí estar incluído nos regimentos dos correieiros. Ele próprio ser denominado como correieiro de fio de ouro. Estas fotografias são peças do Sultanato de Granada. Uma bolsa de grade islâmica. De novo, a frase de Só Deus é vencedor, que é o item do brasão granadino, e a mão de Fátima atrás. Bom, uma das aplicações do couro é no soalho, como assento, como almofada, ou coberto de almofada, e temos então o sentar-se a morisca, aqui de novo uma iluminura do Dom Afonso X de Espanha nos mostra. E entramos já nos godemecílios, que também eram aplicados como coxinhos, cobertos de coxinho, frontais de altar, cobertos de parede de estrado, erradamente tido como vindo da vila de Gadamés, na Líbia atual, mas de facto derivado de termos andaluzios que ficaram na Península Ibérica. E as dimensões arcaicas Godalmecir, ligadas à raiz islâmica do termo. Portanto, o godemecim
aparece pontualmente na época medieval, também se chamavam panos de armar, como se entende, armavam-se e desarmavam-se, os retângulos do guarda-si eram costurados entre si, manualmente, claro, formava um grande painel, podia ter 10, 20, 30, 50 peles retangulares, mais ou menos 55 por 65 centímetros cada um, e tinha no topo algumas argolas, em princípio de couro, para não ganhar ferrugem, e as paredes tinham pregos, e então os guarda-cis eram armados as paredes, tal como todos os dos têxteis. No século XVI começam a aparecer mais referências ao guarda-si, e aparece então como é que a pele, os cores eram considerados. O pano do guarda-si que tinha 23 peles, 15 peles cada um, outro tinha 12 peles, tinham cenafas douradas, eram transportados entre palácios. E a primeira referência ao guarda-si em Portugal conquistado é em Coimbra. Como se depreende, esta data tão cedo significava que o guarda-si já existia na Coimbra islâmica. Portanto, os cristãos apenas absorveram tanto o método decorativo como provavelmente os próprios artífices que ficaram na Coimbra, já que o rendimento da cidade foi também em pessoas e trabalhadores. Estes são os ponções que se usam para texturar os guarda-cis, chamado granido. São réplicas da minha coleção, a partir de desenhos que eu fiz dos guarda-cis ibéricos. Uma das maneiras de representar o guarda-si aparece nas pinturas de 1500, neste caso de Dom João I. Portanto, a divisão que aparece na pintura é derivada da divisão dos panos de couro de cada guarda-si. E, portanto, a partir daí podemos desenhar os elementos decorativos e mesmo copiar a marca das punções. No caso, em apreço, temos a punção de grão e um losango vincado com linhas paralelas. As marcas são muito suaves, para não furar o couro fino prateado. Um dos elementos importantes é este quadrado com círculos em cada canto, em cada lado. Neste caso, o altar no Val do Bassal, que eu considero o guarda-si mais importante da Península Ibérica, aparecem duas versões. Portanto, a pintura central que está portuguesa, já que há falta de realismo e as pinturas em guarda-si espanholas, a arte sacra em guarda-si em Espanha é muito detalhada e muito figurativa, e esta pintura não tem tanta qualidade. Os laterais mostram uma grande romã rodeada por este esquema e inserida num arco duplo, contracurvado, que é um elemento que aparece com muita frequência em várias manufaturas. E aqui vamos para os guarda-cis da Charlotte de Mar. Há dois motivos. Felizmente consegui ver os guarda-cis antes do restauro e obter fotografias mais detalhadas do que a visão permite quando subi aos andaimes de Charola. E depois permitiu-me desenhá-los, mandar fazer os moldes do guarda-si. Ou seja, contrariamente aos guarda-cis clássicos da Península Ibérica, estes guarda-cis de mar são relevados por molde, eventualmente de madeira, talhada. Portanto, todas as medidas permitiram-me recriar os guarda-cis, e temos aqui, de novo, o arco duplo contracurvado. Contrariamente aos guarda-cis que aparecem em Espanha, é o arco contracurvado em trança nos cantos. Portanto, temos aqui arte manuelina pura, com arte mudéjar, para os guarda-cis únicos da Península Ibérica, e que são às dezenas. Portanto, só um restauro e ver-vos de perto é que permite visionar o luxo que seria a charola toda coberta de guarda-cis, com a artesanaria do Manuel, claro. O interessante da pintura antiga é que, não só em Portugal, mas alguém que veio dos Países Baixos, Jan van Eyck, que a minha ideia é que ele teve em Portugal, gostou tanto dos guarda-cis, que muitas pinturas figurativas fez o fundo decorado com os guarda-cis medievais vistos em Portugal. E daí podemos tirar elementos para recriar os guarda-cis portugueses e ibéricos também, claro. Ora, um guarda-cis mudéjar espanhol, de novo, entrançados, encordoados. Aplicava-se também
como o quadro funcional ou frente de altar. Não havia qualquer problema quando aparecia Godamessis com desenhos islâmicos incluídos nos elementos cristãos. O infiel era bem-vindo. O tal frontal de altar de observação. De novo, o alto mar, com os Godamessis, e um quadro funcional em Godamessi, em Lisboa, que mostra o São Francisco excelentemente pintado, e o trabalho do Godamessileiro, presume-se que não era o pintor, com a marcação das punções todas. Mais uma vez, podemos desenhar as punções e ver como é que ele trabalhava as punções no fundo prateado e dourado. Um dos livros que iniciou a equivalência entre Godamessi e vinda do Oásis de Gadamés foi este Cores de Córdoba, publicado no século XIX em França e depois em Espanha, e começou a grande confusão entre os Godamessis e os cordovões. Parecia que tudo que era Godamessi vinha de Córdoba e tudo que aparecesse referido como Cores de Córdoba eram Godamessis. Completamente errado. Isto marcou a museologia até os dias de hoje. Bom, um dos casos interessantes na documentação já de 1500 é a existência de um godamessileiro chamado Rodrigo Afonso, que já foi de Dom Manuel, que era ainda um jovem quando se criaram os Godamessis da Chão Alto Mar. Bom, este documento do retorno mostra-nos que ele tinha uma escrava, Briolange, moça solteira natural de Braga, portanto havia um trânsito de escravos do norte para o sul. Ele vivia na Rua Novos dos Ourives. Nesta altura, em 1555, ele já era idoso e tinha uma escrava, e este documento de aquisição mostra-nos que ela vivia um ano antes, com um algibebe nas Canas da Farinha, outros locais emblemáticos da Lisboa, da Baixa Lisboeta, e encontrou-uma no Mina e guardou consigo. Um ano depois, viu que queria saber o que é que o texto que estava dentro da nomina significava. E procurou primeiro um ourives, depois outros habitantes, judeus e mudejas, e então ela e o ourives foram à Inquisição declarar que tinham encontrado aquela bolsinha. Demorei uns meses a descobrir o que era nomina ou domina, e há aqui uma série de dados neste documento, com quem é que ela encontra, o que é que significava o texto. Eram frases levadas do diabo, e tudo isso pode ser lido por estar online. Bom, graças a esta documentação toda, eu publiquei este pequeno livro sobre Lisboa medieval, em que tem um erro, e portanto apresento aqui já as minhas desculpas ao leitor. Está online, gratuito. A editora era uma das editoras desonestas que eu encontrei, portanto está tudo online neste site Academia Edu, online e gratuita, tal como este, relativo a um miúdo natural de Sevilha, dito Mourisco dos Granada, e comprado em Córdoba em 1580, mais ou menos, por um godamessileiro lisboeta. Portanto, havia um trânsito de mestres lisboetas que podiam a Córdoba, e este senhor podia comprou o miúdo, trouxe para Lisboa. Uma das peripécias é que ele, mais um miúdo, já crescido, com 30 e poucos anos, disse uma série de impropérios contra a religião cristã. Estava ele a vir já da prisão do Limoeiro. Foi batido pelo alcaide de Lisboa e regressou à prisão. Ele estava preso, pintava muito bem, razão pela qual o godamessileiro lisboeta o mantinha na Rua dos Douradores, no seu ateliê. E isto está publicado, também está online, gratuito. Muitos artigos que tenho escrito estão na Almadame, online, grátis. E no começo das minhas investigações, mandei um texto meu sobre artes do coro no São Peninsular, publicado na Revista de Évora, ao historiador António Borges Coelho. Isto foi o primeiro incentivo que recebi. Outros seguiram, de vários historiadores, e permitiu-me estar mais ciente que este material, além de ter poucos dados publicados, era necessário colocá-lo, atualizar a documentação, escrever sobre ela, entender o que era tudo o que Portugal recebeu
da herança islâmica mudéjar e depois renascentista. De novo, o mesmo termo que eu li no livro do Borges Coelho. Ora, o Couro deixou uma série de dados da toponímica entre de norte a sul, começando em Pousa Foz de Baixo, que nem sequer é a aldeia na fronteira norte, perto de Castro do Loureiro, é dividido por um ribeirinho. Pousa Foz de cima está na parte espanhola, e chama-se Pousa Foz porque tem uma série de moinhos, ou tinha uma série de moinhos, e os habitantes traziam o cereal em sacos de couro, pele, portanto, e pousavam os foles, pousavam os sacos de couro para o cereal ser moído. E passou-se a chamar Pousa Foz de Baixo e de Cima. Portanto, temos Rio de Couros não só em Guimarães, mas também como uma vila no Ribatejo, junto ao Tejo, e várias ruas ou locais onde se vê que havia trabalho de couro, seja no cortume, seja no trabalho de artefactos. O tafonas é o moinho que permite moer a casca para se transformar em pó ou partida para ir para os tanques de curtir. Eu, na altura, pensei que seria interessante criar uma rede nacional de locais, cidades e vilas ligadas toponicamente ao couro, mas os polos de cultura não estão interessados. Portanto, a sugestão ficou na gaveta das câmaras municipais onde eu enviei. Claro que isto era necessário haver um logótipo, então pensei neste lintel manuelino, exatamente na Rua dos Politeiros, em Castelo Branco. Mostra aqui uma tesoura esculpida, uma tesoura para cortar, aparar o pelo dos animais, os rebanhos da beira. E de novo voltamos ao regimento, que é o mais importante que temos em Portugal. E isto aqui é o último. Vamos voltar ao princípio. E dou por encerrado a minha apresentação e vou passar a ficar à vossa disposição para as perguntas que acharem por bem. Muito obrigado. Tem sido suficientemente claro. Muito obrigado, Franklin. Foi muito interessante e penso que é realmente uma arte que vale a pena conhecer e realmente é pena que em 2024 se conheça tão pouco destas coisas e visto que foi uma arte milenar, não é? A primeira pergunta que faço tem a ver exatamente com isso. E é uma pergunta muito simples e também reflete a minha ignorância no assunto. Tenho que lhe perguntar, atualmente, neste momento, em Portugal, ainda há pessoas a fazer guandamecis ou é uma coisa completamente distinta? Creio que sou eu o único domicilieiro. Dei 2 cursozinhos em Guimarães e em Lisboa aqui há alguns anos, antes da pandemia, com todas as dicas possíveis e um folheto escrito sobre a técnica. Alguns participantes encomendaram punções, que são muito difíceis, não há no mercado e é preciso um torneiro mecânico que as faça o mais possível de acordo com o que era antigamente. Antes de mim, que eu saiba, foi a Melaneri, tia-avó do pintor lisboeta Eduardo Neri, que ela terá aprendido em Córdoba, penso eu. Ela ganhou prémios na Sociedade Portuguesa de Belas Artes em exposições anuais, onde havia outras peças de couro e outras senhoras a participarem. E os catálogos que eu encontrei referem mesmo quadro em couro, estilo Córdoba. Portanto, era um guarda-mecis, couro prateado e pintado, estilo Córdoba. Portanto, era um guarda-mecis que ela sabia fazer. Mas é uma arte extinta e é uma arte que acompanhava as modas da altura, que eram paredes cobertas, estados adaptados, coxins para se sentarem, sapatos elevados, os chapins decorados em volta com enganou-se, portanto, são modas distintas e, infelizmente, uma arte distinta. A minha ideia é que, tudo bem, as modas mudam, sim, mas as artes devem ficar de algum modo e tornadas atualizadas. Sim, é uma pena. É uma pena. É fazer réplicas, é interessante fazer réplicas para as semanas medievais ou apresentações em museu, mas como prática artística será demasiado pobre.
pôr o couro a fazer réplicas do que era nos tempos áureos. Tem que ser atualizado para os tempos atuais. Isso é perfeitamente possível, como qualquer arte, claro. Claro. E pelo que eu percebi, e também é como me parece, porque eu também já visitei Marrocos e tenho a ideia de que, portanto, há determinados países no Mediterrâneo, nomeadamente, em que estas artes ainda persistem, digamos assim. Talvez não obviamente que não com o mesmo fulgor que terão tido na Idade Média ou na época moderna, mas, mas realmente penso que ainda persistem estas técnicas e realmente é uma pena que se tenha deixado cair estas artes, que são artes que isto dá um trabalho que realmente as pessoas, se calhar, não percebem muito bem, mas dá muito trabalho fazer essas peças artísticas, sobretudo. E depois também vale a pena, e agora queria lhe fazer outra pergunta. Portanto, há aqui dois tipos de arte do cor, não é? Há os objetos tipo os odres e objetos mais práticos, e depois há uma arte propriamente dita. E isto, imagino que na Lisboa medieval era uma coisa muito clara, quem é que fazia umas coisas e quem é que fazia outras, ou a mesma pessoa fazia as duas coisas. Como é que... Estava proibida. Nem sabia, nem podia legalmente, digamos assim, trabalhar fora da sua área. O gravador de estofos só gravava e colocava os estofos, o carpinteiro tratava da cadeira, o entalhador tratava da talha, o ensamblador juntava a cadeira toda, o guarda-meceleiro fazia os guarda-mecis exclusivamente, eh, e depois os sapateiros tratavam dos respectivos sapatos, o chapinho era com o chapineiro, os brusaguinhos com o brusagueiro, Exatamente. o celeiro fazia as celas, o correeiro, ligado aos artefactos de equitação, fazia esses artefactos, portanto não era admitido misturas. As Exatamente. vendas eram geralmente feitas na própria tenda, ou compradores iam lá comprar à tenda e depois vendiam nos mercados. Supostamente cada peça teria a marca de Lisboa, a caravela, a nau, e portanto isso circularia razoavelmente pelo país, ou pelo menos nas cidades principais apareceriam peças lisboetas, norte e sul. Não creio que fosse assim tanto, porque também havia gravadores do Porto, em Coimbra e em Évora. É difícil discernir, digamos, estéticas de cidade, porque o mobiliário, como o nome implica, movia-se, transacionava-se, movia-se e as famílias levavam de um sítio para o outro aquilo que era prático, digamos, celas, guarda-mecis, cadeiras, e ficava dentro de uma família durante séculos. Né? Sabemos que os filhos nobres herdavam as peças do pai e a própria habitação, portanto o movimento era reduzido. E claro que podemos, como é normal, admitir que Lisboa, como capital do reino, era aquela que teria as maiores oficinas e a maior produção e clientela nobre. E também para Sintra, para Deval, para Vila Viçosa, para Évora, onde a corte se movimentava. Porque os Muito guarda-mecis bem. eram paramentos móveis, claro. Eram tirados a parede, dobrados, colocados em arcas e iam à frente do séquito nobre, iam aqueles que iriam montar as paredes nuas com tapeçarias, guarda-mecis, claro, e os cozinheiros e todo o equipamento de cozinha para ter tudo apaltado para a chegada dos nobres e reis. Este Exatamente. é mais difícil, mas já é uma época mais estável a nível de movimentação. E a cadeira Uma era das... para o público masculino nobre. Portanto, as senhoras sentavam-se, Dona Catarina de Áustria, sentava-se em coxins quando recebia algum nobre ou o próprio delegado do Papa. Há dados aliás, a documentação da Dona Catarina é muito rica em guarda-mecis. É um dos meus pontos centrais nesta investigação. Um dos documentos da Torre Tomba fala na chegada do cardeal Alexandrino e a rainha sentava-se em coxins. O cardeal sentava-se numa cadeira de espaldas. Portanto, ela não tinha, digamos, não estava posicionada na hierarquia para utilizar uma cadeira a par do delegado papal. Tem piada. Sim, E, sim, imenso, imenso. Eu acho que e há uma coisa que vale a pena sublinharmos, que é, além da complexidade, a complexidade que esta sociedade medieval tinha do ponto de vista da, da repartição dos ofícios, quer dizer, uma pessoa fazia borzeguins a vida toda e ensinava depois ao seguinte, que vinha depois para a mesma loja fazer borzeguins a vida toda.
E isto é completamente diferente da nossa sociedade atual, em que, pelo contrário, as pessoas, quer-se pessoas que façam tudo e mais alguma coisa ao mesmo tempo. Isto parece muito importante. E também me parece que devemos perceber aqui uma coisa interessante, que é, nesta sociedade medieval, as pessoas viviam rodeadas de objetos artesanais Hum. que hoje em dia têm um valor incomensurável. Porquê? Porque nós hoje em dia consumimos tudo feito de modo industrial. De modo industrial e as coisas têm um valor muito menor. E, portanto, se nós formos a pensar, obviamente que isto também dependia da classe social das pessoas, não é? Mas não era muito difícil a pessoa ter objetos artesanais em casa feitos, quer dizer, coisas que demoravam muito tempo a fazer. E hoje em dia isto é prático, é muito difícil. Portanto, realmente houve aqui uma alteração bastante interessante com a industrialização. Por um lado, as pessoas têm acesso a tudo, mas têm acesso a tudo em qualidade muito inferior, né? Isso é muito interessante, percebemos isso. E temos também aquela ideia que a Idade Média é uma coisa, é a Idade das Trevas e etc. Mas vamos lá ver, a pessoa viver rodeada de guarda-mecis e trabalhados à mão desta forma não é propriamente viver na Idade das Trevas, né? Nas trevas. E, portanto, acho que isso é de assinalar. E agora queria-lhe também fazer outra questão, que é sobre este domiciliário do Dom João III, casado não, que tinha uma escrava, a relação deles não sabemos, agora não interessa, mas que tinha esta escrava e o que é que sabe, pode adiantar mais sobre este domiciliário do Dom João III? Este senhor aparece como o guarda-mosteiro da infanta, filha de Dom Manuel, e é autorizado em 1500 e pouco, e não sei a data de cor, do reinado de Dom Manuel, a levar um carregamento imenso de couros de carneira para Évora. Portanto, a corte estava em Évora, a filha de Dom Manuel também estaria, não sabe qual delas, e o rei, Dom Manuel, autoriza este senhor a sair de Lisboa com qualquer coisa como 1500 peles. Ora, isto são imensos guarda-mecis, considerando que ele ia de carroça com os seus ajudantes, os seus oficiais, e eventualmente teria um aprendiz apenas porque a documentação de 1500 fala apenas da autorização de ter um aprendiz por tenda. Portanto, iria para Évora passar uma estadia para fazer guarda-mecis. Portanto, teria espaço e, claro, convivia com outros artistas da Évora renascentista, pintores da corte, que nós sabemos os nomes. Mais tarde, aparece em Évora a ser pago em mós de trigo por um trabalho que fez já para o Dom João III. E aparece também na documentação de Dona Catarina. O interessante é que aparece em 1525, num livrinho que a minha professora de corda me deixou ver, eu depois tirei fotocópias, o contrato dele quando foi a corda comprar guarda-mecis para a corte de João III. O capítulo chama-se Grandes Contratos Cordoveses, e então está referenciado o Rodrigo Afonso, um conde de Faro antes dele, e em 1525, quando ele partiu de Lisboa já guarda-micileiro formado e já com provas na corte, e está referido como o guarda-micileiro del Rei Vecino de Lisboa. Portanto, vai como comprador e, claro, não vai sozinho, tem que levar dinheiro para pagar, vai de carruagem, presumo eu, os guarda-mecis são avultados, portanto é material dispendioso, tem que vir de carruagem, no mínimo uma ou duas, para trazer material para a corte. Não sabemos se é a primeira vez que a corte de Dom João III compra guarda-mecis, mas não é, porque há um documento de Dom Manuel que fala de guarda-mecis de Córdoba, e Dona Catarina da Áustria, antes de chegar a Lisboa, uns meses antes, mandou vir guarda-mecis de Córdoba à frente. Portanto, ela já tinha o seu palácio reservado em Lisboa, antes de casar formalmente com Dom João III, e já tinha os seus aposentos montados com guarda-mecis cordoveses. Portanto, este Rodrigo Afonso aparece depois a fabricar guarda-mecis para a corte de Dona Catarina, e aparece este último documento em 1555, já seria ele idoso, e ele e a mulher tinham esta escrava bracarense, vinda de outro artífice, comerciante de Lisboeta, Algibert, um vendedor de roupa usada, porque era muito natural vender roupa usada, com sapatos usados, além do pé descalço, que era frequente, como sabemos, até aos anos 1900 e pico. Portanto, ele recebe uma jovem escrava
para ajudar lá em casa e vivia numa rua nobre de Lisboa, Rua Nova de Ourives, uma rua nobre da Baixa Lisboeta, muito perto do Palácio Real, Uhum. 200, 300 metros, não é? E aquilo era tudo ruínas herdadas do mundo islâmico, tudo sinuosas e pequenas. E ele teria também a sua tenda perto, eventualmente a Rua dos Oradores, com outros guarda-miceleiros subetes. Sabemos por documentação posterior que haveria uns 30 guarda-miceleiros, portanto ele andaria mais ou menos por esse número, a época áurea dos guarda-miceleiros. 30 em Lisboa, cerca de 7 ou 8 tendas, mais ou menos na Rua dos Oradores, quase todas. Não era obrigatório estarem na Rua dos Oradores, mas seria a rua destinada àqueles que trabalham o ouro. Estamos a pensar que o ouro aqui é folha de ouro, que é pouco usual nos guarda-miceleiros. O usual é a folha de prata, e depois dava um verniz estranho, cozido, com plantas como o aloé, o famoso cato aloé vera, resina de pinheiro e outro pó vegetal, tudo cozido. Estas são muitas receitas. Passado várias horas é decantado e transforma-se num verniz que dá o dourado dos guarda-miceleiros. Portanto, o guarda-miceiro não usava ouro e usava pele muito fina. E tudo isto que o Rodrigo Afonso usava. Isto Muito será bem. um caso muito específico, felizmente, e que eu fui encontrando. São cerca de 8 contratos entre o Dom Manuel e este de 1555, relativos a um único domiciliário a trabalhar para a corte. Depois aparece, mais tarde, em 1560, aparece outro domiciliário a trabalhar para a Dona Catarina, que será um herdeiro, digamos assim, da mesma linhagem nobre e requintada do domicílio de Lisboeta. Uhum. A terminar, Temos aqui, peço desculpa, Franklin, temos aqui uma questão da Manuela Catarino, que pergunta: na cortimenta dos couros era possível o uso das cinzas? não me consta. Não me consta usar cinza na cortimenta dos couros. Mas a cortimenta é algo acessório neste trabalho. Eu vou encontrar documentação, interessa-me saber como se fazia, mas o que me interessa é a parte artística e estética, claro, envolvida nisto tudo. Não utilizava-se, toda a apanha era relativa a arbustos e casca de árvores, eh, e alguns minerais para dar o cor branco, mas não encontrei nada relativo a cinzas. Ok. Ok. E para terminar, porque também já vai longo desta, mas foi muito interessante e realmente não me canso de dizer que este tipo de apresentações e divulgação que fazemos é realmente muito importante, porque isto é um mundo que já desapareceu praticamente, este artesanato, estes objetos feitos por artesãos, pessoas que trabalharam vidas inteiras numa arte, é uma coisa que nas sociedades industriais desapareceu e por isso é importante trazê-lo às pessoas. E portanto, só a última coisa que lhe queria dizer tinha a ver com a questão da herança homíada, que me parece muito interessante, obviamente é um assunto que me interessa. E acho que tinha interesse aqui só dizer que esta herança unida, por sua vez, é herdeira de um cruzamento, digamos assim, entre a arte bizantina e a arte persa. E, portanto, estamos aqui a receber, na Península Ibérica, uma herança bastante interessante. Eh, Quer dizer, a arte bizantina é uma arte mediterrânica, e já com leves orientais, obviamente, mas também a arte mediterrânica sempre teve uma influência oriental muito grande. E depois a arte persa é que realmente lhe dá assim uma coisa diferente à arte omíada. E de facto é muito interessante ver estas suas comparações. E sim, isto é um campo que tem muito para se fazer, com certeza. Normalmente olha-se mais para a escultura e para a arquitetura, para os motivos arquitetónicos, e em que as coisas são muito mais conhecidas. Mas realmente nestes trabalhos de coro há realmente coisas que importa assinalar. Portanto, é isso. E gostamos muito de o ouvir. Estou certo que será visto ainda por muita gente, pois esta apresentação fica gravada,
nos arquivos do Facebook do GEO e foi com muito gosto que o recebemos. Só ver se há aqui mais alguma pergunta. Penso que não, mas nunca se sabe. Diz a Manuela Catarino que pôs a questão por ter uma referência a uso de esterco de pássaro e cinza. Sim, esterco de pássaro, sim, e de cão. Pois, A palomina e a canina, que eram os termos medievais, o esterco de pássaro, de aves e de cão, era recolhido e adicionado ao banho de cortume porque acelerava aquela podridão inicial que é necessária nas peles para remover o pelo. Portanto, sim, utilizava-se o esterco. pois, O que mantinha até as cidades limpas. Ajudava a ter as ruas limpas de dejetos. Sim, sim, exatamente. exatamente. Exatamente, ou seja, uma cidade sustentável. Digamos que, claro que o cortume o cortume e os dejetos do cortume é orgânico, mas é imensamente poluente se não tiver as usantes das cidades, não é? Porque Pois, os rios era para beber e consumir água, e fazer as lavagens necessárias, não era pois, para atirar para ali. Atirar para ali. pois, Mas muito pior que isto, o couro liberta-se de ser apontado como foco poluidor, porque é muito mais o têxtil e os microfibras, os microplásticos são muito mais terríveis, muito mais não são complicado. digeríveis, não são digeríveis, é muito mais terrível no mundo atual. Pois, É sem isso. dúvida nenhuma. Muito obrigado, Franklin, e foi um gosto ver a sua apresentação e espero que tenha sido também do gosto dos nossos ouvintes. E pronto, obrigado a todos e até breve, até uma próxima Lisboa Medieval. Não precisa desligar já.